Muito bom estar de volta depois de 2 semanas. Tem um domingo que eu estive fora somente, mas depois de alguns dias aí de férias, no início do ano a gente não conseguiu tirar um período um pouco maior, então reservamos esse tempo agora em julho para descansar um pouco em família. Mas é muito bom estar de volta, estava com saudade dos irmãos, com saudade de estar cultuando a Deus com cada um de vocês. E nessa noite nós vamos dar prosseguimento à nossa série de mensagens no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos dar seguimento ao capítulo 26 do livro de Atos dos Apóstolos. Você pode deixar já a sua Bíblia aberta, mas nós vamos dar continuidade ao que vocês viram na semana passada através da vida do pastor Davi Homer, sobre o apóstolo Paulo mais uma vez se defendendo em um julgamento injusto. E é interessante que nesse momento nós veremos o apóstolo Paulo, ele falando um pouco do seu testemunho, de como era a sua vida e o que Cristo fez para o resgatar. Enquanto eu estudava esse texto, eu me deparei com a história de um homem que antes seguia a vida do seu jeito. E me lembrou uma canção do Frank Sinatra chamada My Way. E poucas canções expressam tão bem esse ideal humano de uma vida bem-sucedida sob a perspectiva da mentalidade moderna, atual. Nessa canção, Frank Sinatra conta a história de um homem que olha para trás, contempla suas escolhas, seus acertos, seus fracassos, e chega ao fim orgulhoso de poder dizer que viveu a vida do seu jeito, que fez tudo do seu jeito. E é interessante porque essa frase se torna uma espécie de confissão de fé contemporânea. A ideia de que a minha vida pertence a mim, eu escolho o caminho que eu vou trilhar, eu escrevo a minha história, eu determino quem desejo ser e para onde eu quero chegar. Talvez a gente nunca tenha cantado essa música em voz alta, mas de certa forma todos nós conhecemos essa melodia. Porque essa melodia está sempre presente em quem constrói a sua vida em seus próprios termos. Planeja a família que deseja e busca segurança, que constrói uma carreira, que constrói a sua vida baseado no reconhecimento, no conforto. E nada disso é necessariamente mal. Muitas dessas coisas são presentes de Deus, responsabilidades legítimas que nós carregamos. O problema começa quando nós deixamos de receber tudo isso como presente e passamos a tratá-las como o propósito final da nossa existência. É possível até incluir Jesus nesse projeto de vida pessoal. Pedimos que Ele proteja a nossa família, que Ele faça o nosso trabalho prosperar, que Ele preserve a nossa saúde, que Ele nos ajude a realizar nossos sonhos. Jesus ocupa um lugar na história que nós mesmos estamos escrevendo. Só que o problema disso é que nós convidamos Jesus para nos ajudar, mas nós continuamos sendo os protagonistas da nossa própria história. Atos 26 nos apresenta um homem que antes da sua conversão vivia exatamente assim. Paulo não era um homem sem direção. Desde jovem, ele havia dedicado a vida à religião judaica. Ele tinha se tornado membro do grupo mais rigoroso do seu tempo. E antes da sua conversão, ele estava convencido que Jesus era um impostor. Que os seguidores de Jesus ameaçavam a fé de Israel. Por isso o apóstolo Paulo, até a sua conversão, ele prendeu cristãos. Ele aprovou a condenação e tentou obrigar muitos dos seguidores de Jesus a negar o nome de Cristo. Foi com essa mesma missão que Paulo ele parte na sua viagem para Damasco.
Ele foi autorizado pelos principais sacerdotes. E quando Paulo conta essa história, no texto que nós vamos ler, nós veremos que ele estava preso cerca de 2 anos. Ele já havia apresentado a sua defesa diante de Félix, Festo. E por não confiar que ele receberia um julgamento justo em Jerusalém, Paulo ele então apela a César. Festo agora ele precisava enviá-lo a Roma. Mas ele não sabia exatamente que acusação formular contra Paulo. Por isso ele aproveitou a visita do rei Agripa, conhecedor das questões judaicas, para ouvir o caso que estava diante dele. O texto fala que Agripa entra acompanhado de Berenice, de Festo, dos comandantes militares e das pessoas mais importantes da cidade. E o apóstolo Paulo, então, ele entra acorrentado. À primeira vista, ele parece ser o homem mais fraco daquela sala. Oficialmente, ele está ali apenas para tentar se defender. Mas a melodia contida na história pregressa de Paulo é exatamente como daquela canção, de um homem que caminhava do seu jeito, imaginando estar fazendo tudo certo. E nós vemos que na medida que ele vai falando, nós percebemos que Paulo não está tentando apenas provar a sua inocência ou negociar a sua liberdade quando ele conta o seu testemunho de quem ele era e como Cristo o alcançou. Nós vemos que através do seu testemunho ele está anunciando o evangelho às pessoas que imaginavam estar simplesmente ali para julgar o apóstolo Paulo. O prisioneiro está chamando o rei a se render a outro rei maior e melhor. Cristo não entrou na história de Paulo simplesmente para ajudá-lo. Cristo não entrou na história simplesmente para ser um auxílio, para ele cumprir melhor os seus planos. Cristo entra na história de Paulo e derruba Paulo da missão que ele havia construído. Mas Paulo ele não fica derrubado. O mesmo Cristo que derruba Paulo o levanta com uma nova identidade e o incorpora à sua própria história. Então, antes da gente ler o texto, olhando para esse panorama, o contexto apresentado nesse momento na história da vida de Paulo, eu gostaria de dizer que a verdadeira conversão acontece quando Cristo deixa de ser personagem na história que escrevemos e compreendemos que fomos chamados a ocupar um lugar na história dele. A verdadeira conversão não é quando nós simplesmente convidamos Cristo a nos ajudar a fazer tudo aquilo que nós planejávamos antes. Convidamos Cristo simplesmente para nos ajudar a realizar os nossos sonhos, ou na missão centrada em nós mesmos. A verdadeira conversão, ela acontece quando Cristo entra na nossa história e nós somos convocados a participar, a sermos coadjuvantes na história onde Cristo é o personagem principal. Por isso convido você a olhar para a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, a partir do versículo 13. A palavra de Deus diz assim: ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem é você, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você
do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Mas com a ajuda de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Isso é, que Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Essa é a palavra de Deus para nós. Quando nós olhamos para esse trecho do livro, no momento em que Paulo está ali diante daquele tribunal, nós conseguimos enxergar uma primeira lição nesse texto, que Cristo nos derruba da missão que construímos para nós mesmos. Na sua defesa, o apóstolo Paulo ele começa a testemunhar da sua conversão. Paulo conta que ao meio-dia, enquanto seguia para Damasco, uma luz no céu mais resplandecente que o sol brilhou ao redor dele e dos homens que o acompanhavam. Paulo diz que todos caíram por terra, mas ele ouviu: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Cristo ele continua dizendo: é duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Veja a ironia, Paulo saiu de Jerusalém acreditando que enxergava tudo com clareza. Ele tinha convicções firmes, ele tinha autorização oficial, ele tinha um destino definido, ele sabia quem eram os inimigos, e ele estava convencido de que Deus aprovava a sua missão. Ele achava, ele acreditava que Deus aprovava aquela viagem e o que ele iria fazer. Mas quando a verdadeira luz aparece diante dele, o homem que imaginava enxergar caiu por terra. E quando ele cai por terra, ele descobre que ele era profundamente cego. Paulo não estava procurando Jesus. Foi Jesus que apareceu para Paulo. A conversão não começa com um homem finalmente encontrando o caminho de Deus, mas com o Cristo ressurreto interrompendo o caminho que aquele homem escolheu para si. Começa com Cristo intervindo na sua história e mudando a sua direção. Aqui o texto nos ensina algo essencial sobre a graça soberana de Deus. Paulo não estava espiritualmente neutro, avaliando calmamente ali se ele deveria aceitar ou não a Cristo. Ele era inimigo de Cristo. Paulo avançava deliberadamente contra a igreja de Cristo. A iniciativa pertence inteiramente ao Senhor, como nós cantamos aqui. Esse último louvor, a oração do profeta Jonas: a Deus pertence a salvação. A história de um outro homem, nós cantamos, de que teve a sua história, na sua história, uma intervenção divina. Assim como na vida de Paulo, Cristo apareceu, o confrontou, o derrubou, mas também o chamou. Isso não significa que Paulo ele foi convertido, contrariado. Cristo interviu soberanamente, mudando também os seus desejos. A conversão não é como se Deus simplesmente nos arrastasse, enquanto a gente continuasse
desejando desesperadamente permanecer o mesmo, embora a gente lute contra a nossa antiga natureza. Assim foi com Paulo e assim acontece conosco. Deus entra na nossa história, Ele muda o nosso destino, mas Ele também muda os nossos amores. Isso significa que a graça de Cristo é tão poderosa, Ele é poderoso o suficiente para abrir os nossos olhos. Ele é poderoso o suficiente para fazer a gente superar a nossa antiga resistência e transformar aquilo que nós amamos, assim como Ele fez com Paulo. Nós vemos aqui a história do homem que saiu desejando destruir a igreja, chegando a Damasco, desejando anunciar o Senhor da igreja. Observe a pergunta. Quando Paulo conta a sua conversão, ele diz que Cristo pergunta: por que você me persegue? Paulo perseguia cristãos, prendia homens e mulheres e tentava obrigar essas pessoas a blasfemar. No entanto, Cristo não pergunta: por que você persegue os meus seguidores? Cristo diz: por que você me persegue? Jesus se identifica tão profundamente com a sua igreja que tocar no seu povo é tocar nele. A dor da igreja não passa despercebida do Senhor da igreja. Jesus então acrescenta: é duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. O que Cristo estava tentando dizer com isso? Os aguilhões, o aguilhão era uma haste pontiaguda usada para conduzir animais. Então, quando o gado ele resistia, ele dava coices. Ele não mudava a direção do condutor. Quando ele tentava resistir, ele feria a si mesmo, porque ele dava coices contra aquele objeto pontiagudo. Paulo acreditava que avançava antes da sua conversão, mas na verdade ele machucava a si próprio ao resistir ao governo de Cristo. Essa imagem revela a nossa condição com uma precisão muito desconfortável para nós. Nós gostamos de imaginar que nós somos livres porque fazemos tudo do nosso jeito. Criamos um projeto, escolhemos um destino. E para aqueles que são religiosos, depois disso tudo, pedimos que Jesus nos abençoe nessa viagem que nós mesmos planejamos. E é interessante porque quando fazemos isso e algo sai fora do nosso roteiro, nós reagimos mal. Culpamos a Deus. Porque no fundo nós queremos controlar a história e queremos um Deus que simplesmente chancele as nossas decisões. Às vezes nós reagimos assim diante das pessoas. Traçamos planos, agimos de acordo com a nossa vontade. E quando nós somos confrontados, exortados diante de alguma situação, nós reagimos mal. Porque nós não queremos amigos, irmãos e irmãs em Cristo que nos apontem o caminho, mas que apenas validem as nossas escolhas. Nós não queremos apoio, nós não queremos ajuda. Nós queremos uma chancela. Fazemos isso com o outro, fazemos isso com Deus. Talvez a sua missão de vida seja construir uma carreira sólida, alcançar segurança financeira, proporcionar aos seus filhos tudo aquilo que você não teve. Talvez conquistar uma posição que confirme o seu valor. O problema não está necessariamente nessas coisas. O problema está em quem ocupa o centro e define o significado delas. Quando Cristo aparece, Ele não se oferece apenas para tornar os nossos projetos mais eficientes,
Ele confronta a nossa pretensão de sermos reis da nossa própria história. A graça pode parecer severa, antes de se revelar consoladora. Porque Cristo, quando entra na nossa história, ele desmonta as nossas certezas, assim como ele fez com Paulo. Quando ele encontra com Paulo, ele revela que o homem que pensava servir a Deus estava, na verdade, lutando contra Deus. Mas Jesus não derruba Paulo para destruí-lo. Ele derruba porque enquanto Paulo permanecesse de pé sobre aquela falsa missão, ele jamais poderia ser levantado para a verdade. Às vezes, uma das maiores misericórdias de Deus por nós é expor a fragilidade daquilo que nós construímos equivocadamente a nossa identidade. Não porque carreira, família, reputação ou patrimônio não tenham o seu valor, mas porque são pequenas demais para sustentar o peso da nossa alma. Diante disso, nós vemos que Paulo precisou cair para descobrir que não era o Senhor do seu destino. A luz mais forte que o sol havia revelado o verdadeiro rei. Isso nos leva à segunda verdade do texto que nós lemos, de que Cristo nos levanta com uma nova identidade. Cristo não deixa Paulo caído. Ele diz: levante-se, fique de pé. Antes que você pense, há um erro muito grande, repetido muitas vezes, como se Cristo tivesse mudado o nome de Paulo. Não tem nada disso. Saulo era o seu nome judeu, e ali Lucas ele começa a chamar Saulo então de Paulo, porque para dar uma ênfase, o seu nome romano, para dar uma ênfase agora o seu ministério entre os gentios. Então não houve mudança de nome, tá? É o mesmo nome em 2 idiomas diferentes. Só para você entender que Paulo ele cai e levanta com uma nova identidade, mas isso não tem nada a ver com a forma como o seu nome é aplicado nesses 2 momentos no texto. Mas é interessante que Cristo ele fala: levante-se, fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha. E essa ordem ela está encharcada pela graça de Deus. O mesmo Cristo que derruba Paulo, agora o coloca de pé. Jesus não apenas revela que a sua vida seguia a direção errada, ele concede uma nova identidade, ele concede um novo propósito para a vida do apóstolo Paulo. Até aquele momento, Paulo havia construído a sua identidade sobre a sua origem, sobre a sua formação religiosa, sobre o seu rigor como fariseu, a sua identidade sobre a aprovação dos líderes de Jerusalém. Agora, diante do Cristo ressurreto, esses títulos deixam de ocupar o centro da sua vida, porque Jesus redefine quem Paulo é. Ele diz: agora você é levantado para ser testemunha, para ser ministro. Observe as palavras de Cristo. Eu apareci a você para constituí-lo. Jesus não aparece para ocupar um lugar na história de Paulo. É Paulo que, pela iniciativa de Jesus, é incorporado à história de Cristo. Percebe a diferença? Isso muda a nossa compreensão da conversão. Jesus não entra em nossa vida apenas para melhorar o roteiro que nós já escrevemos. Ele não se apresenta como um recurso espiritual para nos ajudar a atingir os nossos objetivos. Ele nos retira de uma história centrada em nós mesmos e nos dá um lugar em sua missão. Por isso a conversão é muito mais do que abandonar alguns comportamentos errados. A conversão reorganiza o centro gravitacional da nossa existência.
Cristo não se torna apenas uma parte importante da nossa vida. Ele se torna aquele que, a partir de quem toda a vida passa a ser compreendida. Nós vivemos tentando construir a nossa identidade de forma que ela possa ser reconhecida, admirada. A gente vive tentando provar que somos competentes, que somos bons pais, que somos pessoas bem-sucedidas. As redes sociais ampliam essa pressão da mesma forma que elas nos permitem publicar uma versão editada de nós mesmos. Aos poucos, nós deixamos de perguntar quem Deus nos chamou para ser e começamos a perguntar como nós desejamos ser percebidos pelos outros. Mas uma identidade construída sobre a percepção das pessoas nunca encontra descanso. É como se a gente começasse a viver como aquele hamster que fica na rodinha, correndo o tempo todo. Um elogio nos eleva. Uma crítica nos desestrutura completamente. Uma promoção no trabalho parece confirmar o nosso valor. Um fracasso nos faz sentir que deixamos de ser alguém. Mas o Evangelho nos propõe algo completamente diferente. Nossa identidade não é algo que precisamos fabricar para apresentar ao mundo. É algo que nós recebemos de Cristo. No livro Cristianismo Puro e Simples, o autor C.S. Lewis, ele observa que muitos temem entregar-se a Deus porque imaginam perder a personalidade, a sua personalidade e a sua liberdade. Mas quando nós nos encontramos, somos, na verdade, encontrados por Cristo e nos rendemos a Ele, acontece exatamente o contrário. Quanto mais pertencemos a Cristo, mais nos tornamos quem fomos criados para ser. Cristo, ele não destrói Paulo, ele o redime. A coragem de Paulo permanece após a sua conversão. Só que aquela coragem que antes era usada para perseguir os cristãos, agora serve à verdade. O zelo do apóstolo Paulo, que ele possuía enquanto ainda era um fariseu, ele não deixa de ser um homem corajoso e se torna alguém medroso, mas a sua coragem é redimida. O seu zelo também, só que agora serve ao amor de Deus. O apóstolo Paulo, um homem culto, inteligente, ele continua sendo alguém inteligente, mas agora a sua inteligência está a serviço do Evangelho. Por quê? Porque o pecado havia deformado os seus dons, assim como o pecado faz conosco. Só que a graça de Deus, ela reorganiza tudo em nós ao redor do verdadeiro Rei. Então Jesus descreve a obra da qual Paulo vai participar dali para frente. Diz que ele será enviado para abrir os olhos das pessoas, convertê-las das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, como nós lemos no texto, para que recebam remissão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em Cristo. Essa é uma das descrições mais completas da salvação que nós vemos no livro de Atos. Sem Cristo, nós não estamos apenas desinformados, estamos cegos. Não estamos apenas confusos, estamos em trevas. Estamos sob um domínio do qual nós não conseguimos nos libertar pelos nossos próprios esforços. Mas o Evangelho abre os nossos olhos. A luz substitui as trevas. O poder de Satanás, ele é quebrado. A culpa é removida. Estrangeiros recebem uma herança, são acolhidos na família de Deus, e tudo isso acontece, como Cristo afirma, pela fé nele. Pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo não produziu nada disso pela sua própria força.
Cristo diz que ele será ministro e testemunha porque Cristo o constituiu assim. Somente Cristo abre os olhos, liberta das trevas, perdoa pecados e concede uma herança. O instrumento será Paulo, mas o protagonista continuará sendo sempre Cristo. Cristo nos salva de uma história de vida autocentrada e nos dá uma nova identidade e permite que a gente participe daquilo que Ele está fazendo no mundo. Ser coadjuvante na missão de Deus é infinitamente melhor do que ser protagonista da própria história. Com essa verdade em mente, nós caminhamos para a terceira verdade nesse trecho que nós lemos, que Cristo nos envia para participar da sua missão. Ele nos derruba, ele nos levanta e nos envia. Depois de relatar como Cristo apareceu e lhe deu uma nova identidade, Paulo diz: assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Essa frase resume o restante de toda a vida do apóstolo Paulo após a sua conversão. Paulo saiu de Jerusalém com uma missão recebida dos principais sacerdotes da época. Agora ele passa a viver a partir de uma missão recebida do próprio Cristo. Toda a sua existência passou a girar ao redor do chamado do único e verdadeiro rei, o Rei dos Reis. Perceba também que o que Paulo ele não faz aqui. Ele não usa aquela oportunidade que ele tinha diante do rei Agripa para reclamar dos anos de prisão. Ele não usa aquela oportunidade para atacar os seus acusadores. Nem tampouco ele usa aquela oportunidade para tentar negociar um acordo com Agripa. Mesmo acorrentado, a sua principal preocupação não é escapar do sofrimento, mas tornar Cristo conhecido. Paulo está se defendendo, sim, mas ao mesmo tempo, a sua defesa ela se transforma rapidamente em proclamação. O apóstolo Paulo ele prega em Damasco, ele prega em Jerusalém, ele prega por toda a Judéia. Ele prega entre os gentios. E a mensagem do apóstolo Paulo ela era sempre a mesma, que as pessoas deveriam arrepender-se e converter-se a Deus. E em resposta a esse arrependimento, a essa conversão, praticar obras dignas de arrependimento. O que significa isso? Viver de acordo com a fé que se professa. Viver, ter uma vida coerente com o fato de que Cristo te alcançou e te transformou. Em nenhum momento o texto está falando sobre salvação por obras. Jesus já afirmou no versículo 18 que o perdão e a herança são recebidos pela fé nele. As obras não são a raiz da salvação, são seus frutos. A graça que perdoa também começa a nos transformar de forma que progressivamente praticamos essas obras. Quando Cristo reorganiza o centro do coração, essa reorganização aparece de forma prática nas nossas vidas. Duas pessoas podem exercer a mesma profissão, podem ter agendas semelhantes. Uma trabalha simplesmente para provar que é importante. E a outra recebe o trabalho como vocação, um lugar para servir, para buscar a excelência, para contribuir para o bem da cidade, porque vive para a glória de Deus, embora esteja fazendo a mesma coisa que o outro. Duas famílias podem amar profundamente os seus filhos. Em uma delas, os filhos carregam a obrigação de confirmar o seu sucesso como pais. Na outra, os filhos são recebidos como presentes de Deus,
Pessoas que devem ser amadas e conduzidas a Cristo. Não simplesmente troféus que sustentam a identidade da família. E essa advertência também alcança a igreja. É possível construir uma plataforma religiosa e transformar o ministério em extensão do próprio ego. Há líderes talentosos, cuja a identidade depende da influência. Por isso não devemos avaliá-los apenas pela audiência, mas pelo caráter, pela doutrina e pela submissão ao Cristo que eles anunciam. Mas seria fácil apontar para líderes conhecidos e deixar o texto longe de nós, meu irmão e minha irmã. Também podemos servir, ensinar, cantar, liderar e contribuir para nós nos sentirmos necessários, para nós nos sentirmos superiores dentro da comunidade de fé. Até a missão de Deus pode ser usada para alimentar o nosso desejo de protagonismo. Paulo sabia que não era o herói da história. No versículo 22 ele afirma: mas com a ajuda de Deus, permaneço até o dia de hoje. A sua fidelidade não era fruto de uma personalidade extraordinária. A mesma graça que o derrubou, o levantou e continuava sustentando a sua vida. A mensagem que Paulo pregava não havia sido inventada por ele. Paulo dizia apenas aquilo que Moisés e os profetas anunciaram, que Cristo deveria padecer, ressuscitar dentre os mortos e anunciar a luz a judeus e a gentios. É interessante que nesse momento de sua defesa ele fala: eu não estou inventando uma nova verdade, uma nova história. Eu estou pregando o cumprimento daquilo que foi anunciado antes. Só que muitos que conhecem a mensagem dos profetas, aquilo que Moisés pregou, não conseguem enxergar que Cristo é o cumprimento de tudo aquilo que eles acreditam. E aqui nós vemos o fundamento de toda a transformação cristã. Jesus, ele não apenas ordena que nós abandonemos aquele nosso pequeno reino centrado em nós mesmos. O verdadeiro rei, quando entra na nossa história, aquele que recebeu na cruz o juízo que a nossa rebelião merecia e ressuscitou para nos dar uma nova vida, nos convoca a participar da sua missão. Não entregamos o centro da existência a Cristo para que Ele nos aceite. Nós nos rendemos porque pela fé fomos perdoados, libertos das trevas e recebidos em sua família. Paulo estava diante de reis porque Cristo o havia enviado. Paulo permanecia fiel porque Deus o ajudava. Ele anunciava a luz porque o Cristo crucificado e ressurreto continuava sendo o protagonista da sua história. Jesus não veio apenas para abençoar a vida que você decidiu viver. Ele veio para incorporá-lo à vida e à missão dele. No início nós lembramos da canção do Frank Sinatra, que celebra uma vida vivida do meu jeito. Paulo partiu para Damasco seguindo a melodia dessa canção, embora naquela época ela ainda não existisse. Mas ela revela o ideal humano sem Cristo reinando. Paulo, naquele momento que ele parte em viagem, o testemunho que ele conta,
Ele conta o testemunho de alguém que tinha convicções, que ele tinha autoridade, a chancela das autoridades para fazer o que fazia. Um homem que tinha planos, um homem que tinha um destino definido. Ele acreditava que Deus aprovava o roteiro que ele havia escrito. Até que surge uma luz mais forte que o sol. Paulo é derrubado. Cristo o derruba da missão que ele havia construído. Mas o mesmo Cristo que o derruba o levanta com uma nova identidade e o envia para participar da missão do verdadeiro rei. É isso que a conversão faz. Ele não acrescenta Jesus como meramente um personagem religioso a uma vida que continua girando ao redor de nós mesmos. Não é isso. Cristo, quando entra na nossa história, ele muda o centro da nossa história. E a boa notícia é que quando Cristo faz isso, ele não está nos chamando para uma vida menor ou pior. O rei que nos chama é aquele que padeceu em nosso lugar, ressuscitou dentre os mortos e veio nos retirar das trevas, perdoar os nossos pecados e nos dar uma herança eterna. Cristo entra na história de Paulo, derruba Paulo, não para destruí-lo, mas para torná-lo naquilo que Paulo havia sido criado para ser. Cristo redime a sua coragem, redime o seu zelo, redime a sua inteligência, redime a sua história. E esse mesmo Cristo que redime Paulo por completo, tem poder para fazer conosco a mesma coisa. Quando Cristo ocupa o centro, o nosso trabalho se torna vocação. A família deixa de ser um ídolo e volta a ser um presente. O dinheiro deixa de ser um ídolo e se torna um instrumento. E a vida comum da segunda-feira se transforma num campo da missão de Deus. A verdadeira liberdade não é chegar ao fim dizendo: eu fiz do meu jeito, como na canção do Frank Sinatra. É chegar ao fim como Paulo e poder dizer: com a ajuda de Deus, permaneço até o dia de hoje. Cristo nos derruba, mas ele nos levanta. O mesmo evangelho que nos joga ao chão é o evangelho que nos levanta. E ele nos levanta para nos enviar. Por isso, eu te pergunto, você continuará tentando escrever a sua própria história? Ou você vai se render ao privilégio de participar da história do verdadeiro rei? Como você vai caminhar? Você vai tratar Cristo somente como aquele que vai te ajudar a realizar a história, mas o seu eu continua no centro, reinando a sua vida? Ou você vai se render àquele que vai se tornar o centro de toda a sua existência, e não apenas um acessório religioso para ajudar você naquilo que o seu coração continua desejando? Que possamos olhar para essa palavra e entender que Cristo, ele entra na nossa história e nos redime por completo. Cristo entra na nossa história não para ser um personagem nessa história da nossa vida. Na verdade, ele entra na nossa história e nos convida a sermos participantes da história onde ele é o protagonista, onde ele é o Rei dos Reis, é onde ele governa e nos deixa participar como um grande privilégio de tudo aquilo que ele está fazendo no mundo. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Deus Santo, nós te agradecemos, porque um dia o Senhor entrou na nossa história, assim como o Senhor entrou na história de Paulo. Obrigado, Senhor Deus, porque estávamos caminhando segundo os nossos próprios desejos, caminhando segundo a nossa própria vontade,
mas o Senhor entrou na nossa história. O Senhor interviu no caminho que estávamos, mudou a direção. E o Senhor entra na nossa história não simplesmente para se tornar um coadjuvante, um acessório religioso. O Senhor entra na nossa história para reordenar todos os nossos afetos, mudar quem nós somos, mudar o sentido da nossa existência. O Senhor troca aquela velha história por algo maior e melhor. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de sermos participantes daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Que o Senhor nos ajude a vivermos em missão. Que o Senhor nos ajude a vencer a tentação de vivermos para nós mesmos, para que possamos viver para a Tua glória. Que possamos olhar, Senhor Deus, para esse texto e ver como o apóstolo Paulo não perdia a oportunidade para testemunhar. Que não venhamos também a desperdiçar, Senhor Deus, as oportunidades que temos de testemunhar aquilo que o Senhor fez em nós e aquilo que o Senhor continua fazendo no mundo. Se há pessoas aqui que ainda não tiveram, Senhor Deus, um encontro contigo, que o Senhor possa intervir, entrar, Senhor Deus, nessa história, abrir corações e mentes e transformar, assim como um dia o Senhor nos transformou. Que essa seja a nossa oração, que esse seja o desejo, Senhor Deus, do nosso coração. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém.